Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte. E agora tem uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado, um preço especial, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Cruzeiro venceu ontem o Atlético por 2-1 e reverteu a vantagem da final do Campeonato Mineiro. Agora o time celeste joga por um empate para conquistar o título. Vamos aos melhores momentos do jogo. E aí, Frederico Teixeira, o que você me diz desse jogo? Começou bem movimentado dos dois lados, né? Resultado no final, justo? Foi justo pelo que apresentaram as equipes, apesar de que nós vamos falar sobre as polêmicas da arbitragem, mas eu acho que foi justo. O Atlético me surpreendeu também positivamente, até a própria entrada do Ceará deu uma mudança tática na equipe, e ele pôde fazer essa mudança também na volta do intervalo, quando o Luan saiu, ele inverteu o Ceará de posição, foi uma postura muito bacana do Rodrigo Santana, mesmo tendo pouco tempo com o grupo, ele conseguiu fazer com que o time tivesse uma postura melhor, não sentiu o meio de campo tão fraco na marcação, ainda falta um pouco, mas já houve uma melhora. A entrega dos jogadores pelo clássico por si só já ajudou, claro, mas a gente sente que mesmo com pouco tempo, o Rodrigo Santana já conseguiu acertar algumas coisinhas aqui ou ali. Houve interferência dele, sim. O Cruzeiro não produziu tanto quanto vinha produzindo em outros jogos. Deixou a desejar em alguns momentos. Mas, dentro de um clássico, por se tratar de uma decisão do estadual, eu acho que ficou de bom tamanho a partida. Agora, Vinícius, imaginava-se a torcida do Cruzeiro, muita gente, que o Cruzeiro viria um jogo contra-ataque, contra-defesa, e que poderia, inclusive, fazer um placar bem mais dilatado. O Atlético teve uma postura defensiva, ao meu ponto de vista, mais organizado que a gente vinha acompanhando, né? Ah, com certeza, Breno. Eu acho que o Cruzeiro não esperava encontrar um Atlético tão organizado. Porque em 48 horas, né, o tempo que o Rodrigo Santana teve para mexer na equipe, ele conseguiu fazer mais do que o Levir em toda a sua passagem, a última passagem dele pelo Atlético. Digo em termos de organização. O Rodrigo Santana mexeu no esquema e ele mudou também a postura, né? O Atlético abaixou suas linhas defensivas, jogou no bloco mais baixo, e aquela distância que existia entre a primeira e a segunda linha defensiva, que era enorme, que a gente sempre falava que há um buraco no meio de campo, justamente por conta desse posicionamento, ele conseguiu consertar. E aí o Rodriguinho, que joga muito bem entre essas duas linhas, ele ficou encaixotado. O Rodriguinho não conseguiu jogar. E o Cruzeiro, acho que uma das grandes falhas é que o Cruzeiro explorou demais o lado direito do Atlético, com o Marquinhos Gabriel, mas uma jogada que ficou manjada, porque toda hora era bola no Marquinhos Gabriel. O Guga teve certas dificuldades, mas depois de um certo tempo, o Luan, fazendo aquela dobra na marcação, conseguiu consertar aquele lado. O Robinho, pelo lado direito, ficou praticamente nulo. O Cruzeiro não utilizou muito o Robinho, o Rodriguinho muito bem marcado. Então, o Atlético tirou o Cruzeiro da zona de conforto. Foi um jogo inteligente do Atlético, claro que tem que evoluir muito, é só o primeiro... É o início, né, do trabalho aí do Rodrigo Santana, mesmo que seja provisório, interino, mas já me agradou. Agora, Fábio, da mesma forma que o Vinícius falou que o Cruzeiro foi explorando só um lado ali, em cima do lado direito do Atlético, a gente viu o Atlético também, no começo do primeiro tempo, também só explorando o lado esquerdo do Cruzeiro. Porque aí o Luan saía com a bola e tudo era centralizado para tentar aquele corredor ali em cima do Egídio. Você não acha que ficou muito... O jogo foi previsível demais no primeiro tempo, os times não poderiam ter buscado alternativas. O Ceará, por exemplo, demonstrou que estava num momento muito bom. Foi muito pouco explorado no primeiro tempo. O clássico por si só, Breno e companheiros, já é um jogo muito tenso, né? A gente não pode esperar que as equipes joguem soltas. E ontem, uma das questões respondidas pelo Rodrigo foi justamente sobre o que não agradou no clássico. Ele citou os jogadores, elogiou a postura da equipe, né? A vontade de fazer o clássico ser um clássico melhor para o Atlético, mas aí quando perguntamos para ele o que não agradou, ele disse que faltou ter mais um pouco a bola. O Atlético, quando tinha a bola, pelo menos foi a impressão que eu tive, não sabia muito bem o que fazer com ela. E como o Cruzeiro é um time muito veloz, eu acho que a preocupação primeira do Rodrigo era não se expor tanto no contra-ataque. Por isso,
bem disse o Vinícius, baixaram as linhas, o Atlético marcou muito de perto a equipe do Cruzeiro, aquele problema do meio-campo parcialmente resolvido, mas eu esperava um pouco mais do Atlético. Isso que você comenta também, eu concordo. Eu acho que o Luan foi acionado o tempo todo, tanto que ele pregou, a gente sabe que o Luan é um jogador que tem ainda alguma limitação física. Ele pregou, teve que ser substituído, foi até aplaudido o Luan, é um jogador que se entrega muito, mas o Atlético, sim, previsível, como foi em outros jogos. O Atlético vinha de uma ressaca de Copa Libertadores, 4 gols tomados contra o Cerro Porteño. Havia uma expectativa muito alta de que o Cruzeiro atropelasse o Atlético, que acabasse com a decisão. Eu penso que Clássico não tem disso. O Clássico é um jogo em que as forças se equilibram. A gente já está cansado de comentar isso. Isso aqui não é novidade para ninguém, mas o Atlético, sim, muito previsível. Eu penso que talvez se o Xará, que foi a grande mudança, aquilo que ninguém esperava, fosse um pouco mais acionado, como foi, e o gol acabou saindo numa jogada construída por ele, talvez o Atlético teria uma melhor sorte. Vamos então conferir o que o técnico Mano Menezes falou sobre a partida. Bom, primeiro, contente com a vitória. Acho que demos um primeiro passo em direção à conquista do título. E eu esperava exatamente um jogo assim. O Cruzeiro esperava exatamente um jogo assim, né? Penso que podíamos ter rendido um pouco mais. Penso que em determinados momentos fizemos escolhas um pouco apressadas, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo voltamos um pouco mais tranquilos, né? Mas a gente não tinha nenhuma ilusão sobre as dificuldades que nós íamos ter diante de um adversário tradicional, como sempre foi, num clássico como se joga aqui e em qualquer lugar. Então, nos deixa contente. Acho que nós podemos trabalhar uma semana já com base bem nessa realidade objetiva, com as escolhas do adversário, com postura do adversário, com jeito de saber encontrar as soluções que precisamos encontrar para confirmar essa condição que hoje demos o primeiro passo. Fred, você acha que foi por aí mesmo? O Mano disse que já esperava tudo que o Atlético ia propor. Você acha que realmente não foi nenhuma surpresa para o Mano? E aí o resultado não foi melhor, de repente, por algum capricho maior do Cruzeiro, para poder acertar alguma jogada, porque chegou até a fazer o gol que foi anulado. 3-1 seria uma vantagem muito mais considerável para o próximo jogo. Uma diferença de 2 gols seria realmente uma vantagem muito mais considerável. Mas eu acho que o Mano foi sincero ali mesmo. Ele não esperava facilidade, essa história de o Cruzeiro vai chegar e golear, é coisa de torcida, dentro dos jogadores, dentro do elenco do Cruzeiro, tenho absoluta certeza que não tinha esse pensamento. Ele colocou que não foi surpreendido, nem mesmo para essa questão da marcação, de recuar as linhas do Atlético. Eu acho que ele já esperava isso mesmo, que sabia que o Cruzeiro ia ter que propor o jogo, como é o termo que está muito na moda, né? Ia ter essa dificuldade de ter que propor o jogo e não poder jogar no contra-ataque. Agora, para o segundo jogo, a gente vai ver como é que a situação pode mudar. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas para esse primeiro jogo, eu acho que o Mano realmente não foi surpreendido. Ele esperava essa postura, esperava dificuldade, e o Cruzeiro teve dificuldade também, não só pelo Atlético, mas dificuldade criada por ele mesmo. Como nós já falamos aqui, podia ter rodado mais essa bola, invertido mais as jogadas, ficou um time muito previsível também, assim como a gente falou sobre o Atlético. Então agora vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, o José Fernandes do Industrial comentou assim: quero falar do clássico, pelo amor de Deus, uma vergonha essa arbitragem do jogo de ontem. Desse jeito fica fácil o Cruzeiro ser campeão. Parabéns ao técnico do Galo e sábado 2-0 Galão. Joselmo de Sabará, o Cruzeiro não perdeu neste ano de 2019 e não vai ser no próximo sábado que vai perder. Agora, Vinícius, o Nando Souza pergunta aqui, quando o Atlético vai começar a trazer reforços? Ele comentou que o presidente disse que seria por volta de 4 reforços. Quando eles vão chegar? Ô, Nando, obrigado pela participação. Essa história de 3 ou 4 reforços é desde que o Sete Câmara chegou, né? Toda entrevista é isso que ele fala, mas é uma necessidade do Atlético. Agora, antes de reforços, eu acho que o Atlético tem que pensar no seu treinador, no novo treinador. E aí eu já tenho batido nessa tecla, e não por conta do jogo de ontem, mas para mim o treinador do Atlético já está na casa, que é Rodrigo Santana. O Thiago Nunes foi muito bem aceito, né? Quando se especulou o nome do Thiago Nunes. Mas, antes do Thiago Nunes ter essa projeção, alguém teve que bancar. E justamente foi o Rui Costa, hoje diretor de futebol do Atlético, que bancou o Thiago Nunes quando ninguém conhecia. E hoje se tornou esse grande treinador. O Rodrigo Santana, aí o pessoal fala, vai ser a mesma história do Thiago Largue, né? Não tem experiência. Um pouco diferente. O Rodrigo Santana já teve experiência como treinador, fez grandes trabalhos na URT. E tendo em vista o mercado, que é escasso, para mim, Rodrigo Santana deveria ser o novo treinador do Atlético.
Vamos entrar nos próximos blocos aí, nós vamos falar sobre essa polêmica de arbitragem, vamos ouvir aí a opinião dos jogadores também, do técnico do Atlético, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Tá aí, ó, e a Copertax ontem salvou a barra aqui da turma. Ontem a gente, para chegar no Mineirão, nada melhor do que pegar aquela pista ali, ó, aquela do meio ali, ó, fomos direto, chegamos em cima da hora, tranquilinho, não pegamos trânsito, numa boa, e na volta, então, uma maravilha. E você pode aproveitar e baixar também o aplicativo da Copertax, garanta até 30% de desconto, é prático e bem mais barato. Aí você vai entender o que a gente está falando aqui de ir para o jogo com tranquilidade e segurança. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando mais sobre o clássico de ontem.